Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu estou muito feliz. Sabe por que eu estou feliz? E eu quero compartilhar com você a minha felicidade. É porque Jesus está voltando. Pensa que glorioso acordar pensando nisso. Mais um dia já está passando, começando, né? Mas vai acabar e Jesus logo, logo vai estar voltando. E aí a gente não vai mais precisar de câmera, né? Para que câmera? Nós vamos conversar olhando um no olho do outro. Que legal vai ser isso, hein? Bom dia, escola! Bom dia! Que alegria podermos estar juntos para fazer a melhor coisa do mundo, estudar a palavra de Deus. E eu quero convidar você já a fechar aí os seus olhos para a gente orar e começar logo, tá bom? Então vamos orar? Amado Deus e nosso Pai, nós agradecemos tanto pela Tua bondade em nos despertar mais uma manhã. Agradecemos pela oportunidade de vida e também de recebermos o Teu Espírito. E que neste momento os nossos ouvidos, o nosso coração esteja aberto para Te ouvir, para se atentar aos Teus conselhos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitas vezes viver aqui nesta terra, às vezes é um fardo pesado, não é? A gente carrega um fardo, né? O fardo do pecado. É o pecado que nos cansa, é o pecado que nos desestabiliza, né? É o pecado que nos entristece. E eu quero te convidar agora a louvar ao Senhor, entregando todo esse fardo para Ele, dizendo assim: Senhor, eu sei que Tu és o meu Pai amado e que o Senhor cuida de mim, assim como o Senhor cuida das aves. Você quer cantar este hino ao Senhor? Então vamos louvar junto o hino 17. Deus é o nosso Pai amado. Se tu nele mais algum temor. Nossa, mãe da missão, nós atividades 16 anos aproximadamente, de 536 a 520. Oh, confia em Teu Senhor. Deus é nosso Pai. Amém, louvado seja Deus. Esse hino enche o nosso coração, não é? Encheu o meu, espero que tenha enchido o seu também. E agora,
o desafio dessa semana. Você gosta de desafio? Você aí de casa gosta de ser desafiado? Às vezes a gente decora, né, remindo o tempo por quantos dias são maus, né? A gente se acha o máximo, né? Decoramos um verso da palavra de Deus. Mas agora você está sendo desafiado a decorar um texto maior. Não encare isso como uma dificuldade, encare isso como uma oportunidade do céu. E eu quero convidar você agora a falarmos juntos. Todo mundo tem que falar. Você também tem que falar. Se você não decorou, você pega a sua Bíblia, mas não deixa de falar. Repete com a gente, tá bom? Então vamos lá para João 9, do 20 ao 27. E aí no 3 nós vamos falar, tá bom? 1, 2, 3. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos? Não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus,
porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. Amém? Eu particularmente gosto muito desse texto. Você já parou para pensar que você será chamado para dar testemunho, para dar razão da sua fé? Esse cego foi chamado. E olha a resposta dele. Eu já falei, vocês querem ouvir de novo? É que vocês querem se fazer discípulos, é? Que Deus nos dê sabedoria quando formos chamados a testemunhar da nossa fé. E que neste dia você seja tremendamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus te abençoe. Muito bem, que alegria, podemos abrir a palavra do Senhor. Então, chegou o nosso momento, né, de estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. Quero convidar você, então, a abrir lá no Salmo 92 e no Salmo 93, que foi os salmos indicados para nós lermos nesta manhã, né? E também, acompanhado a isso, que está lá em Atos, capítulo 2 e o capítulo 4, com o título de O Pentecostes. Então, já que você está aí com a sua Bíblia aberta, eu também já abri a minha, nós vamos meditar naquilo que o Senhor Deus trouxe ao nosso coração hoje. Aqui no Salmo 92, ele tem um título que é o hino de gratidão a Deus. Você é grato ao Senhor? Por quais coisas você é grato a Deus? Pensa aí, quantas coisas Deus já fez na sua história, na sua vida. Se nós fôssemos contar nos dedos, né? Não iam ter dedos suficientes para contarmos de quantas bênçãos o Senhor Deus tem nos dado. E esse hino aqui, esse salmo, ele é um salmo de sábado. É um salmo de se cantar no sábado. Olha que legal. Esse salmo aqui, ele era realmente usado num culto público do povo de Israel. Eles louvavam a Deus através desse salmo. E aqui diz, no versinho 2, como é bom anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Olha que legal. Aqui na escola, né, nós temos o hábito de fazermos pela manhã um culto, pela tarde também um culto. E você aí tem nos acompanhado nos cultos pela manhã. Pela manhã nós anunciamos a misericórdia de Deus. Obrigada, Senhor. O Senhor nos fez despertar mais uma vez. Foi a sua misericórdia que se renovou. E no final do dia nós finalizamos na presença de Deus, não é isso? A gente faz um culto de gratidão a Deus porque Ele foi fiel e nos protegeu durante todo o dia. Olha que legal. Exatamente isso que Davi fazia. Exatamente isso que está descrito aqui nesse salmo. E aqui continua dizendo daquilo que verdadeiramente é gratidão. Aqui no salmo, no verso 4, diz assim, ó: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Isso é verdadeiramente gratidão. Você ser grato não porque Deus simplesmente concede aquilo que você quer, as coisas que você acha que é o melhor para você, mas é porque você entendeu que a vontade do Senhor é a melhor e que quando Ele faz a vontade dEle, aí é que você pode ser verdadeiramente feliz e verdadeiramente grato. E aí, na continuação desse salmo, diz aqui que há um contraste, né? Há uma diferença, ele faz um paralelo entre a vida do ímpio e a vida do justo. Aí ele fala aqui no versinho 7, olha, os ímpios, eles podem até brotar como a erva, florescem todos os que praticam a iniquidade,
nada obstante serão destruídos para sempre. Ele está dizendo, ó, o ímpio pode até brotar, pode até florescer, parece até que a vida dele está dando certo, mas o final da vida deles é destruição, eles serão destruídos, diferente dos justos, que está descrito a partir do verso 12, aqui diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. De qual grupo você quer participar? Você quer participar desse grupo que floresce, até parece que está dando certo, mas no final a vida é destruição? Ou você quer fazer parte deste grupo aqui, plantado na casa do Senhor, que ainda velho florescerá e dará fruto? Eu quero fazer parte deste, e eu creio que você também aí de casa, né? E aqui em continuação, o Salmo 93 vem falando do poder e da majestade desse Deus a qual nós decidimos servir. Que importante é saber a quem você serve. É importante, não? Aqui diz que Deus reina, o Senhor Deus reina e Ele se reveste de majestade, de poder se revestiu o Senhor, se cingiu, firmou o mundo e não vacila. Olha que informações importantes a respeito do Deus que você serve. Ele reina, Ele é rei, Ele é soberano, majestoso. E aqui diz que Ele firmou o mundo e o mundo não vacila. Foi Ele que lançou os fundamentos da terra. Foi Ele que criou todas as coisas e as mantém. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Por isso que eu posso dizer para você, meu amigo aí de casa, você que me ouve, aos missionários aqui da Escola de Profetas, você pode descansar tranquilo, confiando nesse Deus. Pode, com características semelhantes a esta, pode ficar tranquilo, aquieta teu coração, porque Deus é majestoso, poderoso, eterno, desde as antiguidades. E aqui no verso 5, para finalizarmos a leitura do Salmo 93, na realidade, gostaria de comentar o que está no verso 3 e no verso 4 também, né? Porque é muito poderoso o que está escrito aqui. Ele diz assim, ó, os rios podem até se levantar, as ondas do mar podem até se levantar. A gente vê, né, um tsunami e a gente... Que força, que coisa extraordinária, a gente não pode conter, aquilo é mais forte do que nós. Ele está dizendo, olha, pode até se levantar os mares, os rios, seja o que for. Verso 4, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Deus é mais poderoso daquilo que a gente, para nós, aquilo é incapaz de ser, nós somos incapazes de neutralizar, parar aquilo. Para Deus, Ele está acima. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Que gostoso, né? É ler coisas como essa, que enchem o nosso coração e nos dá a visão correta de quem é Deus, de como Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E em continuação ao que nós estudamos hoje, nós também estudamos uma parte do Novo Testamento, que está lá em Atos, capítulo 2. Eu creio que você, alguma vez já deve ter lido a história que está descrita aqui no capítulo 2 de Atos. Se você é uma pessoa que tem vivido nesses últimos tempos, pensado muito sobre o batismo do Espírito Santo e buscado isso na sua vida, o capítulo 2 ele é muito importante para você. Porque no passado aconteceu também um batismo do Espírito Santo. E nós precisamos olhar para o modelo de trás lá e pensar, o que eu tenho que fazer para receber o de agora? E é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar sobre o Pentecostes, sobre o batismo do Senhor, sobre a sua igreja. E aqui no capítulo 2, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era uma festa, né, da época dos judeus, diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Olha que informação importante. Todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós vamos ter que ir aos poucos meditando no que esse texto quis nos ensinar. Algumas pessoas, algumas igrejas e denominações utilizam desse texto, dessa história, para falar em línguas estranhas. Mas se nós lêssemos com um pouquinho mais de atenção esse texto, nós vamos ver que na história, os discípulos, os apóstolos, eles não falaram em línguas estranhas. O que acontecia era o seguinte: os judeus haviam sido dispersados para muitas regiões distantes. E nesse extravio dos judeus, eles aprenderam outras línguas. E toda vez que eles retornavam para Jerusalém, anualmente eles vinham para Jerusalém para adorar o Senhor, eles chegavam lá e aí eles tinham uma certa dificuldade, porque eles estavam aprendendo uma outra língua e aí ficava um pouco mais difícil a comunicação. E agora os discípulos tinham recebido uma incumbência de Jesus. Jesus tinha dito para eles: ide a todas as nações e pregai o evangelho. Mas espera aí, Senhor, nós somos judeus, como é que nós vamos pregar para todo o mundo se não falamos a língua dessas pessoas? Falamos apenas a nossa língua nativa? Aí é que o Espírito Santo vem auxiliando nessa necessidade dos discípulos. E você vai perceber aqui no texto que exatamente, é muito claro, se vê isso de maneira muito clara, que é exatamente as línguas existentes que eles falam. Perceba, aqui no verso 6, por exemplo. Vou ler a partir do verso 5 do capítulo 2 de Atos. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Aí o versinho 6 diz assim, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que aquelas pessoas, aquelas multidões que estavam ali ouviam? Ouviam os discípulos falar na sua própria língua. E não era simplesmente eles ouvindo. Os discípulos estavam falando na língua deles. Como é que eu sei disso? Você percebe no verso 14, diz que quando Pedro se levanta para falar, os 11 se levantam com Pedro. Por que os 11 se levantariam? Se não para interpretar e traduzir o que Pedro estava falando? Eu quero ler para você, aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, exatamente essa informação para você. Perceba no parágrafo que começa assim, E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos. Diz que, no meio desse parágrafo, diz, essa diversidade de línguas teria sido um grande obstáculo para a proclamação do Evangelho. Deus, portanto, de maneira miraculosa, supriu as deficiências dos apóstolos. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmo e em toda uma existência. Como é que eles aprenderiam essas línguas? Demoraria muito tempo. Agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Esse miraculoso dom era para o mundo uma forte evidência de que o trabalho deles tinha a aprovação do céu. Daí por diante, a linguagem dos discípulos era pura, simples e correta, falassem eles no idioma materno ou numa língua estrangeira. Você consegue perceber a ação miraculosa do Espírito Santo de Deus sobre aqueles homens? Eles começaram a falar em línguas existentes, mas que não eram a língua materna deles, e diz aqui o texto que eles falavam de maneira pura, correta, sem nenhum errinho de linguagem. Que coisa extraordinária que o Espírito Santo fez na vida daqueles apóstolos. Mas para qual objetivo mesmo? Para pregar o Evangelho. O derramamento do Espírito Santo e o batismo de línguas aconteceu para que eles fossem habilitados para uma obra especial.
Não era simplesmente para um momento, para uma emoção ou para provar que era batizado pelo Espírito Santo. Tinha um propósito, era para a salvação de almas. E você sabe que os dons que o Espírito Santo concede é para isso, é para você alcançar pessoas para o reino do céu. E nós vemos isso claramente aqui no capítulo 2 de Atos. Então nós já aprendemos duas coisas importantes. Primeiro, eles não falaram em línguas estranhas, como hoje se vê em muitas igrejas por aí. Segundo, nós aprendemos que eles falaram mesmo, não eram os ouvintes que estavam ouvindo, eles estavam falando de verdade a língua daquelas pessoas e sem nenhum erro gramatical. Pensa que coisa legal. Agora, uma coisa muito importante que nós precisamos com toda certeza comentar é como se preparar para receber o batismo do Espírito Santo. Como foi a preparação desses homens, desses apóstolos, para receber o dom tão prometido do Espírito? Veja só, a primeira informação que eu grifei e que eu achei muito importante diz que em obediência à palavra de Cristo, eles permaneceram em Jerusalém até que fossem batizados. Obediência à palavra de Cristo. Você precisa aprender a obedecer aquilo que você já tem recebido como luz. Jesus tinha pedido para eles: permaneçam em Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito do Senhor. E eles, em obediência a essa palavra, eles esperaram, só que eles não esperaram ociosos. Eles não esperaram olhando para o teto sem fazer nada, só vendo o tempo passar. Não, eles tiveram uma espera ativa. Engraçado, né? Falar de espera ativa, mas era assim. Diz que eles louvavam, bendiziam ao Senhor, faziam pedidos ao Pai. Diz que eles repetiam a promessa de Jesus. Qual era a promessa de Jesus? Agora vocês orarão em meu nome. E quando vocês orarem em meu nome, será concedido, porque eu estou intercedendo diante do Pai por vocês. Então eles louvavam a Deus, eles bendiziam a Deus, pediam ao Senhor o batismo do Espírito em nome de Jesus e revogavam a promessa do Senhor. Reclamavam a promessa do Senhor. Mas havia um outro detalhe a qual eles faziam. Sabe qual é? Diz que enquanto eles esperavam, eles humilharam o coração. Eles entraram num verdadeiro arrependimento e confessaram a sua incredulidade. Você sabe que quando o Espírito Santo de Deus vem, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado o Espírito Santo vem nos convencer? Ah, Joana, de todo pecado. Sim, mas Jesus disse de maneira específica qual seria o pecado que o Espírito Santo nos convenceria. Do pecado porque não creram em mim. Que duro isso, não? Ele tem que nos convencer da nossa rebelião, o nosso coração rebelde, porque nós não confiamos no Senhor. E era isso que os discípulos estavam fazendo naquele momento. Durante 3 anos e meio, Jesus esteve com eles e eles não confiaram plenamente em Jesus. Muitas vezes Jesus disse: mas como vocês são tardos de coração. Como vocês são devagar para entender. E eles ficaram meditando na vida de Cristo e pensando assim: por que a gente fez isso? Por que a gente não acreditou naquele momento? O Espírito Santo estavam convencendo de toda a incredulidade, de toda a dureza de coração. E eles se reprovavam e diziam: por que nós não aproveitamos melhor aquele tempo com Jesus? A ação do Espírito já estava acontecendo na mente e no coração desses homens. Então eles estavam humilhando o coração, eles estavam confessando os seus pecados, meditando na vida de Cristo e orando para que a vontade de Deus fosse feita na vida deles. E quando você faz isso, diz que o resultado dessa busca, que eles permaneceram um tempo buscando ao Senhor, o resultado dessa busca foi o seguinte: as divergências que havia entre eles foram dissipadas. Você sabe que os discípulos ficavam brigando para saber quem seria o maior, quem é que ia sentar à direita, quem ia sentar do lado de Cristo. Agora, após essa busca do Espírito Santo, eles não tinham mais divergências. Eles não tinham mais brigas entre si, não queriam cada um ser maior do que o outro, pelo contrário, havia humildade no coração. Retiraram-se as divergências e os sentimentos ruins.
eles sentiam uma necessidade espiritual. Houve uma necessidade, porque Jesus havia dado uma grande responsabilidade de evangelizar o mundo todo. Como é que eles, homens tão simples, evangelizariam o mundo inteiro? Eles entenderam que eles precisavam muito do Espírito Santo para fazer isso, que sem o Espírito do Senhor eles jamais conseguiriam. Brotou-se uma necessidade pelo Espírito do Senhor. E uma das coisas que eu achei mais interessante, e eu preciso ler isso daqui para você, porque muitos de nós estamos vendo muitas pessoas cometerem esses erros hoje. E você não pode cometer esse erro. Você tem que aprender o que Deus pensa a respeito da sua igreja e do batismo do Espírito Santo. O parágrafo começa: sob a influência dos ensinos de Cristo, os discípulos tinham sido induzidos a sentir sua necessidade do Espírito. Mediante a instrução do Espírito, receberam a habilitação final, saindo no desempenho de sua função, de sua vocação. Não mais eram ignorantes e iletrados. Haviam deixado de ser um grupo de unidades independentes ou elementos discordantes em conflito. Sua esperança não mais repousava sobre a grandeza terrestre. Todos eram unânimes e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Cristo lhes enchia os pensamentos e eles visavam o avançamento de seu reino. Na mente e no caráter haviam se tornado semelhantes a seu mestre e os homens tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Perceba que quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles homens, não mais agiam como grupos independentes, separados. Não, eu quero fazer do jeito que o Senhor pediu e aí eu acabo me separando dos demais para poder ser mais santo. Não, não é esse o método do Senhor ao trabalhar com a sua igreja. Pelo contrário, Ele leva a todos a um só pensamento, um só sentimento, um só propósito. Todos começam a receber o quê? A mente de Cristo. Esse é o plano do Senhor. Esse é o método de Deus de trabalhar. E quando os discípulos alcançaram isso, o que aconteceu? A plenitude do Espírito veio sobre eles. E eles agora estavam habilitados com poder e energia para falar da palavra de Deus, para levar aos confins da terra, proclamar esse evangelho. Meus irmãos, não é essa a nossa obra? Nós temos aqui na história do passado o que temos que fazer para receber esse Espírito também em nossas vidas. Está aqui tudo descrito, nós só temos que imitar a história do passado, para que também recebamos esse Espírito. E eu quero finalizar esse estudo de hoje enchendo o seu coração. Eles podiam contar com Jesus. Eles tinham a segurança de que no céu eles tinham um amigo e um irmão mais velho. Você sabia que Jesus Cristo é o seu irmão mais velho? Ele assumiu isso por você. Ele se colocou na humanidade para isso, para se tornar o seu irmão mais velho. Você tem alguém que carrega a humanidade. Você tem alguém lá no céu que carrega a humanidade. Que coisa gloriosa isso! Alguém que te represente. E aqui diz que os discípulos estavam cheios de um intenso desejo de levar avante a obra que ele tinha iniciado, que Cristo tinha iniciado. Sentiam a enormidade de seu débito para com o céu e a responsabilidade de sua obra. Fortalecidos pela concessão do Espírito Santo, saíram com zelo para estender os triunfos da cruz. O Espírito os animava e falava por intermédio deles. A paz de Cristo brilhava na face deles. Tinham-lhe consagrado a vida para serviço e seu próprio semblante evidenciava a entrega que haviam feito. Que glorioso isso! Eu quero ser impactada por esse desejo de levar a obra de Deus avante. Eu quero ser cheia desse sentimento de sentir sem dívida para com o céu, a ponto de não conseguir me calar e pregar o evangelho a todos neste mundo.
Que o Senhor Deus te encha dessa responsabilidade. Que Ele inculque na tua mente que você é devedor e que você tem que abrir a boca para pregar o Evangelho do Senhor. Que Ele possa te abençoar neste dia e que você seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor deixou um exemplo no passado para que nós pudéssemos imitar e também sermos agraciados pelo dom do Espírito. Imploro para que essa ação que aconteceu na mente e no coração dos discípulos aconteça em nós também hoje. Também estamos necessitados, Senhor. Temos uma obra a cumprir a qual não temos capacidade, não temos força em nós para fazê-la. Mas nós entendemos que se tivermos habilitados pelo poder do Teu Espírito Santo, nada nos será impossível. E nós queremos, Senhor Deus, ajuda-nos a sentirmos necessidade, ajuda-nos a sentirmos o peso da responsabilidade que é ser um adventista. Que o Senhor trabalhe com a nossa mente, use a nossa vida para a salvação de almas. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. E até amanhã.